Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite, mais uma sexta-feira, com mais um Gole de Ciência. Obrigada a todos pela companhia. Hoje a gente está recebendo um químico que nos foi indicado por um ex-aluno, o químico Carlos Henrique Romeiro. Ele trabalha no Instituto de Radioproteção e Dosimetria, o IRD, e ele vai falar hoje conosco um pouquinho da sua trajetória, como que ele escolheu essa carreira, como que foi a trajetória científica dele, acadêmica. Vamos só aguardá-lo, né? E aí, eu gostaria de, desde já, agradecer ao casal de professores que viriam conversar conosco nessa sexta-feira, o professor Gui e a professora Tati, da salinha de Bioquímica. Mas acontece que o professor Gui ele teve um problema de saúde e ele não pôde comparecer. Então a gente entende, ele estava internado, a gente entende a questão de saúde, né, minha gente? E esperamos assim que brevemente a gente possa remarcar essa live com esse casal da salinha de Bioquímica, professor Gui e professora Tati, que são os queridos e têm uma trajetória muito legal na docência para poder compartilhar aqui com a gente na nossa página. E essas trocas são muito importantes, né? Olá, Débora, tudo bom, querida? Boa noite. Pedro Rocha, tudo bom, amor? Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela atenção de todos. Professora Simone está aqui com a gente. Muito obrigada. Taylor, meu querido fiel escudeiro. Deixa eu ver se o químico já entrou. Carlos, achei, tá aqui. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tô bem, tô cansada, um pouquinho cansada, tô com uma alergia nesse olho aqui, menino. Tô com uma coceira. Dá pra ver tô que vendo aí que tá. Mas esse tempo hoje, né? A temperatura nossa aí que vai lá em cima e depois no mesmo dia cai. Pois é. E eu não sei o que foi, não sei se eu cocei, não sei se caiu algum cílio, eu sei que ele tá vermelho e eu nem passei maquiagem. Olha que maluquice. Eu sempre passo uma maquiagem, mas eu fiquei com medo de entrar alguma coisa no meu olho e piorar, né? Então hoje vamos assim, ao natural. Tá ótimo, tá Carlos, ótimo. São eu dois. gostaria de te agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção. Você estaria falando com a gente só em outubro, mas você prontamente aceitou o nosso convite para antecipar a sua participação por conta desse problema de saúde que o professor Gui teve e não pôde estar aqui com a gente hoje. E aí agradeço também o intermédio do Matheus, né? O nosso pupilo, que eu falo que ele é meu pupilo, você fala que ele é seu, então ele é o nosso pupilo, que conseguiu estreitar esse canal, né? Fazer esse canal. Então, desde já, eu já agradeço a você e ao Matheus, que fez esse canal para que a gente pudesse hoje estar aqui tomando um gole de ciência, que é o tema do nosso assunto. Muitas pessoas perguntam qual é o tema da live, né? Na verdade, a live é uma entrevista. E como cada pessoa é única e exclusiva, cada um vai dar o seu tom para a sua própria entrevista, porque cada um tem a sua trajetória, né? Então, eu sempre falo, é uma entrevista, um bate-papo, né? No momento em que a gente está carente de barzinho, carente de estar com os amigos, a gente conversa aqui virtualmente e troca essa ideia com a ciência, certo? Você me ouve? Falhando um pouquinho, mas eu peço desculpas. De antemão, agradecer a você, agradecer o canal aí pelo convite, porque
realidade, eu tinha me convidado, porque eu já vinha acompanhando o seu canal há algum tempo, e Deus fez a live dele, e nesse tempo de pandemia, né, a gente, através desse tipo de live, a gente consegue rever os amigos e um gole de ciência, que também vem ao caso. E você já falou, meu nome é Carlos Henrique Romero, sou servidor do IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é um órgão da CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E eu iniciei nessa minha vida de química fazendo curso técnico no antigo Colégio Itu, em Bento Ribeiro. Me formei em 1985. Isso que eu ia te perguntar, né? A sua trajetória. Eu comecei o curso técnico no colégio. Quando eu me formei, curso técnico de Química, me formei em 1985 e eu precisava de estágio, como todos, né? Sim. E eu recebi um convite para participar de uma seletiva, uma entrevista, uma seletiva, né? Lá no IRD. E até então eu também nem sabia o que queria, né? E também não sabia nem o que era IRD, o que era energia nuclear, né? E eu fui. E chegando lá, tínhamos 5 candidatos e, felizmente, né? Eu fui um dos que consegui a bolsa. Era um sistema de bolsas, né? Onde a bolsa era uma bolsa preparatória para que você futuramente viesse a participar de um outro processo seletivo para ser contratado pelo órgão. Eu fiquei um ano desempenhando várias atividades e nesse período eu tive a grata sorte, né? Papai do Céu me abençoou colocando no meu caminho, lá no IRD, vários profissionais assim, que me ajudaram muito. Você sabe que eu recém-saído do curso técnico, eu não tinha experiência praticamente nenhuma de laboratório, na área nuclear, uma série de procedimentos que eu não tinha a menor ideia do que queria dizer. E eu fui abraçado por um cara, um servidor, que até hoje eu tenho o maior prazer de tê-lo na minha vida, que foi meu tutor. E essa juventude que está escutando a gente, se eles tiverem a sorte de encontrar um tutor, né? Encontrar na sua vida profissional, no ingresso, né? Nas suas atividades profissionais, uma pessoa como eu encontrei, que é um cara chamado Josué Peter. Esse cara me pegou e me deu grande parte do conhecimento que eu tenho e que eu adquiri no restante da minha vida profissional. Ele me deu autoconfiança. Imagina, você é um jovem, né? E ele me deu autoconfiança. E, a partir daí, eu engrenei no IRD, fui contratado. Uma série de atividades, né? Fui me aperfeiçoando. E no ano de 1987, eu fui estudar na antiga FAUP, na Faculdade de Humanidades Pedro II, em São Cristóvão. Eu fiz um ano lá e depois, era muito longe, né? Eu morando em Bangu,
Ficava muito, muito cansativo. Eu ia para o IRD e do IRD ia para a faculdade para depois vir para casa. E depois eu pedi transferência. Então eu fui aluno da Souza Marques. Eu fui até o 3º ano. A partir daí, eu engrenei no IRD, na minha formação profissional, o IRD, a CENEM, quase 1000 horas de cursos pesados, né, da área, que o Matheus fez, Mariana fez, Débora fez, Taylor, os meninos da área. E isso, lá se vão anos de serviço público na área nuclear. O que aconteceu? Eu fui agraciado com esse de trabalho. Eu tenho um laboratório onde... Oi, Carlos, tudo bem? Voltei. Você ficou travado e a gente só ouvia sua voz. Agora aí, vai. Tá ótimo, até a luz ficou diferente. Pô, até eu fiquei melhor, né? É o celular. Pode ser. Mas, ó, você estava falando que você era da FAUP, a antiga faculdade do Colégio Pedro II, que terminou, mas antes disso você foi estudar na Souza Marques, porque era mais perto de Campo Grande, que é onde você morava. Bangu. Bangu, foi aí até aí que eu ouvi. E aí você se formou na Souza Marques. Eu fui até o 3º ano na Souza Marques e depois casei, né? E aí, enfim, a gente foi enveredando mais mesmo na parte dos cursos específicos, né? Da área. A CENEM, o IRD me proporcionaram vários cursos nessa área que eu estou até hoje, né? Uhum. Aí depois a gente foi numa vibe só e tô até hoje, como acho que você ouviu, né? São 34 anos. Ouvi. Entendeu? Muito tempo, é uma vida. Nossa. 34 anos. Muito Entendeu? tempo mesmo. E aqui, me fala uma coisa. Lá no IRD, você pode falar pra gente algum projeto que você já esteve envolvido ou que você está envolvido agora? O que você faz lá? Experimentalmente falando. Como eu te falei, historicamente, né, eu sou responsável pelas análises de rádio e chumbo, né? São isótopos, né? Da família, um da família do urânio, a outra da família do tório, enfim, isso é o básico. Mas a gente começou a enveredar, eu comecei depois de uns anos a enveredar para o trabalho de campo. Eu saí do laboratório e eu me descobri um ótimo técnico, né, de amostragem de campo, né? Então, hoje nós temos um projeto que é fantástico, que você provavelmente já deve ter ouvido falar, que é o projeto do RMB, que é do reator multipropósito do brasileiro, que é do submarino nuclear, né? Nós, do IRD, em parceria com a Marinha, nós fazemos a monitoração ambiental, né, da área circunvizinha à instalação, né, porque você precisa fazer um pré-operacional da área para que amanhã, quando já estiver em operação, né, o reator, você saiba o que tinha anteriormente naquela região, né? Para que você saiba qual o impacto ambiental daquela instalação, né, na região circunvizinha, né? E aí, para isso, Monique, nós vamos até o local, até a instalação, e já temos uma gama de amostras pré-estabelecidas, com pontos pré-estabelecidos, né? E coletamos essas amostras e levamos para o laboratório para fazer análise. Isso é feito também nas usinas de Angra e outras instalações.
E vocês fazem análise de água, de terreno, de solo? O que vocês analisam para achar esses isótopos? Água subterrânea, água de superfície, água potável, solo, sedimento, material biológico, leite, toda a cadeia, né? Todo o ecossistema que você possa interligar para que você saiba se algum interferente, né, está contaminando aquela região. Então, desde o leite do pasto lá, que a vaca come, o leite que ela produz, né, a água que abastece, irriga a plantação, o milho, né, a areia da praia, uma gama de amostras, para que você realmente saiba o que pode interferir na vida daquela população. Agora, me fala aqui, a gente nunca imaginaria, né, assim, do nada, eu digo a gente, o cidadão comum, tá? Que tem outras pessoas que não são da área nos assistindo. Mas a gente não imaginaria, por exemplo, que ao analisar o leite da vaca, teria um isótopo radioativo. De onde viria isso? Onde vocês podem imaginar assim, poxa, deu um sinal aqui diferente, de onde estaria vindo esse elemento radioativo e quais seriam? Então, existem duas vertentes. Uma enorme, que são materiais radioativos já presentes na natureza, né? Existem na natureza, né? O urânio e seus filhos, tório, enfim, esses elementos eles já estão nas rochas sedimentares, né? São anomalias onde em algumas regiões você os encontra, né, com um maior percentual. E aí você vai fazer pesquisa naquela região para que você saiba qual é o impacto disso naquela população, né? Sempre visando o bem-estar da população. E para a outra vertente é o material oriundo da usina de Angra. Então, são elementos de fissão. Então, você precisa saber se alguma coisa foi depositada no capim, no pasto. Esse pasto ele serve como alimento da vaca e o produto da vaca que vai para a mesa do cidadão tem que ser analisado. Isso é tão interessante, né? Porque, assim, eu tenho alguns alunos que, quando chegam para a gente no ensino médio, eles têm uma resistência muito grande de querer estudar química. E eles sempre falam assim, professora, por que a gente tem que estudar química? Química é tão chato. Química, eu falo, meu filho, tudo é química. E, assim, as coisas estão todas relacionadas, né? Você deu um exemplo aí da cadeia alimentar, que está dentro da indústria alimentícia, a questão do leite industrial, né? Mas o cuidado com o pasto, do que a vaca vai comer, isso influencia na nossa dieta e na nossa saúde. Olha Sim. Como é que é incrível e é importante o trabalho de todos os profissionais da sociedade, né? E a importância de um profissional de química, isso tudo aí, né? Porque imagina o desequilíbrio se a gente não tivesse esses dados e esses experimentos, essas análises. Como que não seria desenfreada a quantidade de coisas... Eu acho que a gente já se alimenta de coisas muito tóxicas, na minha concepção. Muito agrotóxico, né? A gente come na rua, não sabe como é que foi lavado aquilo ali, se foi lavado direito. E aí a gente percebe que, conforme o tempo vai passando, o número de doenças do tipo câncer tem aumentado pra caramba. E muitas das vezes as pessoas não sabem o porquê, né? E às vezes é um ato, uma prática alimentar, uma questão ali da cadeia, que a gente já está ali viciado em fazer o uso e nem se dá conta, né, do porquê tantas doenças do tipo câncer vêm acontecendo aí, né? Não é só no Brasil, não. É mundial esse fenômeno, né? Às vezes a gente fala assim, a pessoa que fuma pode morrer com câncer no pulmão. Minha avó morreu com câncer no pulmão e nunca fumou. Então você vai pensar, o que dentro da estrutura que ela vivia, o que estava errado para ela morrer com câncer no pulmão, entende? O que eu tô te falando? Sim, sim. E foi interessante você tocar nessa coisa do câncer, porque você sabe que quando fala essa palavra, assusta, né? Sim. Mas nós, eu falo nós porque o IRD está no sangue, sabe?
o IRD, ele faz também exames, né, em rádio, pessoal que está fazendo pacientes de radioterapia, pessoal que está fazendo tratamento de câncer, nós também fazemos o monitoramento dessas pessoas, né? Nós temos um departamento de ocupacional, né, que faz a monitoração desses pacientes. Nós temos um detetor de corpo inteiro, onde o paciente deita e ele sofre uma leitura corporal para saber se aquele tratamento, de alguma forma, está impactando, se está dentro dos limites, entendeu? Então, Qual o que é interessante? Detetor de corpo inteiro. Detetor de corpo inteiro. É uma cama onde tem uma série de tubos, né? E onde você fica sofrendo leitura daquele equipamento, né? Você fica, acho que, 60 minutos, né? E ele faz uma leitura de todos os seus órgãos, né? E para você saber se preventivamente, né, está sendo algum tipo de dose acima dos limites lá no hospital, na clínica, onde você faz o tratamento. Então, Monique, às vezes, quando a gente fala de energia nuclear, né, as pessoas, né, tem uma certa aversão, os meninos que vão para a escola recém-formados, pessoal da área de raio-x, né, ou que de alguma forma vai lidar com isso pela frente, então acreditam que seja alguma coisa assim assustadora. Mas não, a nossa área, sabe, ela ajuda muito o cidadão. Sim, com certeza. Com certeza. Imagina se eu vou discordar de você. Não, é porque realmente a gente vê isso no dia a dia, né? E eu vou assim, é que eu tento fazer uma sequência, né? Mas em 1987, eu recém contratado, né? Eu tinha pouco tempo de Senem e houve o acidente, aconteceu o acidente com o Césio, em Goiânia. Ah, você estava lá nessa análise? Sim. E aí, conta pra gente, que legal. Aí, eu com 20 anos, olha, me colocaram no avião e me mandaram para Goiânia. Imagina. Isso tem mais de 30 anos, né? Tem. Isso foi em 1987. Foi abandonado em 85, né? E acharam 2 anos depois. Né? Isso. O rapaz, ele entrou na clínica abandonada, ele achou uma carcaça e aí deu no que deu. Isso. E nossa equipe da Senem, né, foi chamada, nós tínhamos um servidor que foi o primeiro que chegou em Goiânia, que foi o Walter, que eu tenho também prazer de conhecer pessoalmente, e o Dr. Valverde, que é um médico que depois também se especializou nessa área de atendimento a radioacidentados, e toda a equipe foi chegando em Goiânia e fomos sabendo o que estava acontecendo e o grau, né, a grandeza do acidente, e graças a Deus foi na prática, tá? Mas foi muito gratificante, nós ajudamos muito, tivemos muita gente que depois, né, veio agradecer a toda a equipe da Senem, porque realmente foi um trabalho exaustivo, mas foi muito gratificante. Você ficou lá quanto tempo? Quantos dias? Você lembra? Eu fiquei 1 mês. Olha, bastante. Direto fiquei 1 mês e depois a gente fazia revezamento. Vinha uma equipe, aí ia outra, né? E assim a gente foi. E até hoje ainda é monitorado a região e nós temos o repositório de Abadia,
né, de Goiânia, que foi para onde foi todo o resíduo radioativo, né, todo o rejeito que foi gerado da época do acidente. Então, isso está lá em Abadia e é monitorado pela CENEM e pelos órgãos de controle ambiental. O que eu já li sobre isso, Carlos, é que até as fezes das pessoas, a urina de uma pessoa que se contamina com a radiação, até os excrementos dela também são radioativos, certo? Então, tudo isso tem que ser enterrado num lugar de chumbo, não é isso? Porque o que acontece? Você, principalmente o césio, que tem uma meia-vida muito longa, não é só você deixar ele no canto para decair. Então, o chumbo é o que, né, você faz um cálculo e tem aquelas barreiras de chumbo para conter esse material que está ali nas fezes, né, ou em qualquer outro material que esteja contaminado. E aí, nós temos lá no IRD um departamento que faz esse exame dos trabalhadores. Você tem trabalhador que trabalha com material radioativo ou é exposto de alguma maneira e o excremento dele é analisado, né, para saber, mais uma vez, nessa linha nesse ecossistema, ingeriu, contaminou, o que está saindo nas fezes dele. E em Goiânia é a mesma coisa. Muito do material que saiu de lá, de pacientes, né, tudo isso se encontra lá em Abadia, em containers, né, em galões, em containers, e tudo com uma carapaça, né, uma blindagem de chumbo, que é um negócio gigantesco, porque isso gerou muito rejeito. Né? E foi enterrado? Ou não? Foi. É um sistema que eles fizeram onde você coloca os galões mais contaminados no centro, né? Isso tudo no subsolo. Então, você coloca os mais contaminados no centro e vem colocando ao redor os menos contaminados. Então, o próprio galão serve como blindagem para os outros. Legal. Entendeu? E aí é coberto com uma camada de areia, grama, para ficar um negócio, para não ficar agressivo, né? Visualmente. E está lá até hoje. Disseram que iam transportar para outros lugares, mas lá se vão mais de 30 anos. Entendeu? E, enfim, mas graças a Deus, durante décadas, nunca houve nenhum problema, nenhum vazamento. Está lá guardadinho, esperando decaimento. Vai levar muito tempo, mas enfim, foi uma época também muito gratificante que me ajudou muito na minha formação. Você deve ter aprendido muita coisa, nossa! Até hoje. Imagina, 20 anos. Isso é ótimo, né? Eu acho que o bom da vida é isso, né? A gente está sempre querendo aprender coisa nova, né? Que a cabeça fica arejada. Mas imagina você, um menino com 20 anos, em Goiânia, num dos maiores acidentes da história do nosso país, com elemento radioativo, e você lá durante um mês, né? Assim, fala aqui, você já teve um medinho? Lá no fundo teve um medo? Sempre. Todo dia. Todo dia, quando eu saía para trabalhar, eu pedia Papai do Céu para me abençoar e um bom dia de trabalho e sem nenhum incidente. E também, como eu te falei, eu tive a oportunidade lá, o meu tutor foi comigo, né? Josué foi comigo, eu fui com ele, então eu estava muito bem. E a nossa equipe tinha pessoas que já tinham vasta experiência, não com esse tipo de acidente, mas com radionuclídeos, com descontaminação, né? E a partir daí eu peguei a vibe e fui nessa onda com esses profissionais mais antigos, mais experientes, e acabei também pegando um pouquinho dessa experiência deles. Cara, incrível, que história ótima. Você tinha que escrever um livro dessa sua experiência aí com substâncias radioativas. Eu vou ser bem sincera, eu sou de síntese orgânica, eu sempre fugi de toda e qualquer coisa que envolvesse radiação. Eu morria de medo, né? Porque assim, lá no fundão até tem um centro, né? Fica até bem no fundinho escondido.
Mas eu nunca quis ir lá, eu morria de medo, eu sou medrosa. Eu achei melhor, assim, cozinhar moléculas orgânicas, como um orientador meu falava. Também gosto muito, né? Alguns têm medo, porque pode explodir, enfim. Toda área tem que ter cuidado, né? Isso que é importante quando a Sim, gente vai trabalhar com produto químico, né? Aquela coisa que aparentemente é inofensiva, se ela for mal armazenada numa quantidade muito grande, ela pode causar um grande dano. Então, tudo é o equilíbrio, né? A gente tem que pensar isso daí. Bom, Carlos, atualmente, qual é a sua linha de pesquisa, o seu trabalho lá no IRD? Se vocês ainda estão em quarentena ou se vocês já voltaram a trabalhar, como é que está a demanda do trabalho de vocês nesse período pandêmico? É grande ou está mais tranquila? Como é que tá? nós, assim, a pandemia pegou todos nós, né? O Brasil todo, o mundo inteiro, né? Sim, De surpresa, e a gente não teve oportunidade de se precaver, né? A gente não teve oportunidade de tomar algumas medidas, a gente foi pego assim. E no dia seguinte que a gente soube que ia entrar em quarentena, a gente parou todas as nossas atividades. Eu tinha uma série de amostras para analisar. Tinha amostra do Matheus, tinha amostra de RMB, tinha amostra de IR, tinha uma série de amostras. Eu tinha viagem marcada para a usina de Angra e a gente parou tudo. E nós ficamos pelo menos 30 dias sem pisar no IRD. Porque veio uma ordem do Ministério dizendo que estávamos todos em home office. E a partir daí a chefia imediata começou a conversar com os servidores para levantar o moral da tropa. A gente começou a fazer uma lista com aquelas pessoas que são do grupo de risco, né? Que essas potencialmente, num primeiro momento, não poderiam voltar, né? E quando foi no mês de junho, a gente começou a voltar ao IRD, assim, numa espécie de rodízio, alguns dias da semana, né? Para que você não deixasse a coisa desandar. Não é o ideal, Monique, mas é o que a gente pode fazer, porque você fica numa encruzilhada. A sua saúde, a saúde da sua família, né? E o seu trabalho, que também é a sua vida. sim. É delicado, né? É E delicado. até Amanhã eu hoje já a estou gente está assim. voltando também para o presencial. A gente está repondo as aulas experimentais do período passado lá na faculdade, né? Então amanhã eu também estou indo para a faculdade com aquela proteção toda, porque é a nossa família, né? A gente volta para casa. É uma doença que se mostrou aí ser bastante perigosa. Então não deve ser fácil ficar internado, passar, enfim, por um CTI, né? E eu sou paciente de risco porque eu sou alérgica a todos os sentidos que você possa imaginar, bronquite, rinites, todas as alergias. Então a gente que tem um sistema respiratório mais capenguinha, né? A gente já fica preocupada com qualquer outra coisa que venha afetar o nosso sistema respiratório, né? Então, mas assim, eu acho que essa doença abalou todo mundo e veio para ensinar muita coisa para a gente. Eu quero acreditar assim, quero ser otimista, né? Assim, veio para ensinar a gente aquietar um pouco, né? A gente nunca tinha tempo de parar em casa com a família. A gente meio que foi colocado em casa, os diálogos eles foram mais restabelecidos, né? Então, acho que, de alguma forma, infelizmente, mais de 120 mil pessoas a óbito, mas a Terra deu uma parada, né? Então foi meio que isso. E atualmente vocês então voltaram, né, devagarinho, e você está fazendo o que atualmente lá? Que tipos de análises? Ainda tem trabalho de campo nesse período? Não, né? o trabalho de campo está parado, né? Até segunda ordem, porque a gente depende também do operador, né? O operador ele não está fazendo, a gente não tem como interagir.
Então, eu tenho ido ao IRD e tenho colocado algumas amostras no detetor para contar e tenho uma série de amostras para calcular, para saber qual a atividade dessas amostras. Sim. E fico olhando lá para... Enfim, os laboratórios requer também um cuidado, né? Você ficar ali, toda vez que vai, ver as portas, ver se não tem nada vazando, que a gente tem uma série de reagentes lá, né? Material perigoso. Como você falou no teu caso, a gente não pode também abandonar, né? Entendeu? É verdade, é verdade. E eu tô ansioso. Tá ansioso. Eu acho que a ansiedade está tomando conta de muita gente porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que é isso que dá essa ansiedade. A gente não sabe, a gente não tem um prazo. A gente não sabe quando a vacina chega, se chega esse ano. Você entende? Eu estava lendo num grupo que eu faço parte de profissionais de química que a vacina que teriam até agora, ela tem duração de 3 meses. Então, a população teria que se vacinar de 3 em 3 meses. Que se for essa, beleza. Se for essa e a gente puder ir para a rua, fazer as nossas coisas normalmente, eu não vou jogar fora, não. Eu estou aceitando. Não, lógico. Né? Mas o ideal seria ser a vacinação anual, né? Até porque fica caro para os governos bancar vacinação numa população trimestralmente. Fica praticamente inviável, porque é caro, né? Sem contar ter o controle de tudo isso, essa vacinação. Provavelmente teria que ser nos postos de trabalho das pessoas, né? Então é todo um detalhe, né? Todo um cuidado. Bom, a gente está se encaminhando quase para o final, né? A conversa rendeu muito. No início deu aquela travadinha ali na internet, mas depois foi que foi. Faz parte. Ótimo de papo. Faz parte. Ali... se deixar, nós vamos enveredar. Carlos, então, você gostaria de fazer uma homenagem, né? Para um amigo seu. Então, esse é o seu momento. Faça essa homenagem, por favor. Ainda bem que eu estou fazendo agora. Se eu faço no início, talvez ficasse complicado. Quem ia travar era eu. Desde o início, a gente vem conversando e eu acho que serve para todo mundo que está nos vendo. O principal, quando você vai na sua vida profissional, são os amigos que você faz ao longo da sua trajetória. Você se torna um ótimo profissional, mas ninguém é bom bastante sozinho. E eu tive a grata, né, surpresa de ter feito muitos amigos mesmo. E na segunda-feira passada agora, nós recebemos a notícia que um dos caras na parte de emergência, em situação de acidente radioativo, Marcos Peter Barbosa, Marcão. O Marcão, ele faleceu lá no IRD, na segunda-feira. Ele, a princípio, parece que foi o coração. E isso me abalou muito, porque quando você começa a perder amigos, você perde um pedacinho de você e você começa a ver que você também está a caminho. Imagina, não pensa assim, não. Entendeu? Então, eu queria realmente, porque eu te agradeço pela oportunidade e de poder ter feito essa homenagem, porque em vida eu abracei muito ele, cara grandão, então eu sempre brincava muito com ele, então em vida eu sempre mostrei para ele o carinho que eu tinha por ele, e hoje eu tive a oportunidade de, pelo menos onde ele estiver, que Papai do Céu o receba, né? Sim. Enfim, e te agradecer e dizer aí para todo mundo que está assistindo que todo mundo, tá? Quando passar a pandemia, inclusive você, o pessoal do canal, está convidado a conhecer as instalações, os laboratórios do IRD. Olha, né? Serão Não, vai ser muito, muito bem-vinda.
Quem quiser, né? Nós temos também a nossa área de ensino lá, né? Nós temos um programa de estágio, nós temos mestrado, doutorado, né? O Matheus e a Mariana, que são seus pupilos, né? Eles passaram no estágio, mestrado, e hoje é uma felicidade muito grande que eu tenho deles estarem no doutorado, né? A Mariana já no início do ano e o Matheus vai ingressar agora. Então eu fico muito feliz, porque esse papo nosso muito gira em torno disso. É a continuidade. Sim. Entendeu? De um profissional que está sendo formado e que vai seguir, caminhar na área nuclear com as próprias pernas. Entendeu? Sim. Isso, para mim, é uma satisfação. Eles que me conhecem sabem o quanto que eu fico feliz com isso. Eu já falei para a Mariana, fiquei muito feliz com o Matheus também. E você tem a Débora, tem Taylor. Tem Taylor. Sabe? Pô, a Débora, eu estava na banca dela, do TCC. Eu fui da banca. O Taylor... Ela fez de rádio, né? Hã? Ela fez também de rádio, não foi? Sim, o trabalho foi de rádio, que eu estava na banca. O Taylor foi meu aluno de TCC, mas aí ele já fez na área de síntese orgânica, fez lá comigo no Instituto de Educação. A própria Mariana, o Matheus, que fez a licenciatura comigo, o TCC. Então, eu falo que o mundo da química é muito pequeno e todo mundo se encontra, né? Uma vez eu fui fazer um estágio, fui fazer uma entrevista para um estágio no Inetro. E a pessoa que me entrevistou, ela tinha trabalhado com um orientador. Então não adiantava eu inventar ou esconder, ele sabia. Tanto que tudo que eu falava, ele dizia, eu te conheço, mas eu tenho que fazer as perguntas. Então a gente falava assim, olha, não pode fazer nenhuma besteira grande no mundo da química. Porque se for besteirão, todo mundo conhece, porque é um mundo muito pequeno a nossa área, né? Então, por isso é tão importante a gente fazer esses laços, fazer essas relações duradouras, porque, como você falou, a gente não está sozinho na vida, no mundo e nem na profissão. A profissão é uma parte muito grande da nossa vida. A gente, às vezes, passa mais tempo trabalhando do que com os nossos familiares, né? Fazer o que se gosta é difícil. Às vezes, a gente gosta e não consegue colocação. E quando a gente consegue, e ainda consegue fazer um ambiente saudável, com relações bacanas, que fiquem relações assim afetuosas, como você falou agora pra gente, isso é muito rico, né? E como você falou, passar o bastão. A gente não sabe tudo, né? Eu sei um pouquinho da minha área, a gente vai passando, e aí o aluno vai tomando gosto ou pela docência ou pela pesquisa, né? Mas dentro da área da química estão ali se encontrando e estão passando o bastão. Então, acho que isso é muito legal, né? E mostrar para eles que daqui a pouco é hora deles fazer o papel de professor, né? E ensinar também, porque isso também é uma generosidade, né? Falar e trocar aquilo que sabe, não reter o conhecimento, isso é muito importante, né? Hoje eu já vejo que o caminho, né? A camisa é Matheus, Mariana, Débora, Taylor e outros que virão, né? E que já vieram, que já se foram e que também estão na nossa área nuclear, né? E eu acho que você falou tudo. A gente não pode guardar para si, sabe? O conhecimento, ele é público. Você tem que pegar aquele pouquinho, soma com mais um pouquinho e deixa voar, sabe? Então, eu acho que a minha vida profissional, fazendo um retrospecto, né, não foi em vão, e principalmente que até hoje, né, apesar de às vezes eu ter essas notícias assim, lógico, ninguém é de ferro, a gente abala, mas até hoje eu trabalho motivado, sabe? Eu faço as coisas com amor, com destreza, sabe? Com dedicação, porque eu acho que se você tiver aprendido isso, é o mínimo da profissão. É isso aí. Carlos, a gente sempre termina as nossas lives tirando uma fotografia.
Então faça um sorriso para a gente poder... Ainda bem que é no celular da Rayane, né? E depois eu te mando a foto. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a Rayane, que disponibilizou o pai, o celular, o conhecimento. Cadê ela? Aparece aí. Aqui. Toda maquiada, toda linda. É a minha promoter. Isso aí. Muito obrigada pela Eu que sua agradeço. disponibilidade, seu tempo, a sua simpatia. Tem vários comentários aqui te agradecendo, falando que você é um ótimo chefe, um ótimo marido, que você sabe tudo. Vários colegas vieram te prestigiar e estão dando assim muito retorno de carinho para você, tá, querido? Obrigado. Eu agradeço. Obrigada. Eu também. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora, nessa mais uma sexta-feira com um gole de ciência. Um beijo grande. Carlos, um beijo. Assim que passar a pandemia, eu tô lá no IRD para conhecer vocês. Vou ficar te esperando lá e te agradeço aí mais uma vez. Olha, essa vai pro coração, porque hoje foi para testá-lo, tá bom? Te agradeço aí, tá, Monique? Foi uma grata surpresa conhecer você pessoalmente assim também, tá? Prazer meu, viu? Ah, e quem tá assistindo aí também, beijão no coração de todo mundo aí, obrigado aí. Boa noite aí, tá? Fica com Deus. Fica com Deus, boa noite, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Igualmente.